A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Parei no corredor ao ouvir a babá sussurrando no quarto do bebê. A voz dela era baixa, quase carinhosa. Mas havia algo errado. Me aproximei devagar, com o coração acelerado, tentando entender cada palavra. Foi então que ouvi algo que não fazia sentido. Fiquei imóvel, sem coragem de entrar. Naquela noite, sem dizer nada a ninguém, instalei uma câmera escondida no quarto do meu bebê. E quando assisti à gravação, senti o chão desaparecer sob os meus pés. Olá, bem-vindos. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Dorme, meu pequeno, dorme, meu querido, murmurava a babá embalando nos braços o filho de outra mulher. Em breve, Romãozinho, tudo isso será nosso, e você não precisará mais dividir esta casa com aquela mulher tola, que só por engano se chama de dona aqui. Renata ficou paralisada atrás da porta entreaberta do quarto das crianças. Do que essa babá maluca estava falando? O filho dela se chama Davi, não Romãozinho. O que significavam essas palavras? Ela esfregou as têmporas e fechou os olhos. Parecia que tinha errado em ir para casa mais cedo, interrompendo uma reunião importante. Mas no escritório abafado, tinha começado a ter dor de cabeça. E o cliente estava com pressa, ouvia de forma desatenta. Por isso, continuar a conversa simplesmente não fazia sentido. Ela se esgueirou silenciosamente para o quarto. Após o parto difícil, o marido já fazia alguns meses que dormia separado. Alegava que Renata precisava descansar, se recuperar, que ela agora tinha seu próprio ritmo. Ela não se opôs, pois de fato frequentemente se sentia fraca e doente, e a cicatriz da cesariana ainda causava desconforto. Renata engoliu rapidamente um comprimido para dor de cabeça e abriu a janela. Mas quem de novo tinha trazido rosas brancas para o quarto? Ela odiava o cheiro dessas flores, e só de estar perto delas já começava a enxaqueca. Renata agarrou o buquê do vaso e jogou pela janela. Depois desabou na cama sem forças. Mas em vez do sono redentor, as lembranças foram invadindo sua mente. No fundo, Renata nunca tinha sido muito sentimental. Seu pai a criou com pulso firme, autoritário, mas justo. Antônio Rodrigues Silveira era dono de uma grande rede de lojas de decoração de interiores. Trabalhava muito ele mesmo, dando o exemplo à filha. Ela, ainda na faculdade, já começou a trabalhar na empresa do pai. Depois se formou em arquitetura, com especialização em design de interiores, e se tornou uma das principais especialistas da empresa. O pai, infelizmente, faleceu. Pelo testamento, a filha só poderia assumir o controle total após ter um filho, e necessariamente um menino. Nesse caso, o marido também poderia receber uma parte dos ativos e do fundo fiduciário. No testamento, esse ponto estava formulado de maneira um pouco vaga, já que no momento de sua elaboração, Renata nem namorado tinha. Ele apareceu depois. Após a morte do pai e a leitura do testamento, que lhe pareceu não totalmente justo, a jovem se sentia completamente arrasada. Por hábito, continuava indo ao trabalho, mas não conseguia se concentrar em nada. As pessoas ao redor percebiam. A senhora não está bem. A voz de um novo funcionário cortou o silêncio do seu escritório. Renata, você está bem? Fiquei batendo na porta por uns 5 minutos. Pode me chamar só de Rê, eu já disse. Ela respondeu com indiferença. Parece que me perdi nos pensamentos. Sou Rodrigo Santana. Ele se apresentou com um sorriso largo. Olha, está muito abafado aqui. Posso abrir a janela? Pode, como quiser. Renata acenou com a mão. Eu não sinto calor, só sinto frio o tempo todo. Bem, posso colocar uma manta aquecida na poltrona. Rodrigo sorriu. Mas o ar fresco é muito importante para o bem-estar e o humor em geral. Acredite em mim, minha mãe é médica, então eu sei do que falo. Ah, e por que você veio? Para fazer uma ventilação? Ela perguntou com irritação. Não, tenho uma pergunta sobre o projeto, na verdade uma sugestão, Rodrigo corou. Claro que o cliente é seu, mas parece que há um problema sério ali. E qual seria? Renata perguntou friamente,
entendendo que esse rapaz era só mais um carreirista. Hoje vi a reação do cliente ao ver a maquete. Rodrigo começou em voz baixa. Me pareceu que ele ficou horrorizado. A combinação de cores está muito ruim. Lembrarei que esse projeto foi feito por mim. A conversa com esse rapaz estranho e insistente pareceu acordá-la de um longo sono. Por favor, abra o arquivo, Rodrigo sugeriu. Renata, que há uns 2 meses trabalhava mecanicamente sem prazer, clicou no arquivo necessário e ficou petrificada de horror. O sangue subiu ao rosto dela. O que é isso, meu Deus? Renata fitava o interior bordô e preto. Isso é horrível, você está vendo? Pois é, Rodrigo confirmou. Mas acho que ainda dá para consertar tudo. É só escrever para o cliente dizendo que houve um erro. É uma vergonha. Renata olhava horrorizada. Em que me tornei? Bom, você está passando por um luto enorme, então isso é completamente natural. O jovem apertou suavemente sua mão. Cada um passa por isso à sua maneira. Minha mãe, depois da morte do meu pai, até quis sair da medicina. Olha, deixa eu assumir uma tutela temporária sobre você. O que é isso? Renata ficou inesperadamente animada. Você vai me ajudar a atravessar a rua? Criticar os projetos? Não exatamente. Nos passeios vou levar você ao cinema. Lembrá-la de que está na hora de comer. Rodrigo sorriu. Talvez isso a traga de volta a si. Ai, parece que não me lembro quando comi pela última vez. Ela admitiu com vergonha, sentindo fome. A partir daquele dia, Rodrigo entrava no escritório da chefe como se fosse a própria casa, e logo todos souberam do relacionamento especial entre eles. E depois de 1 ano, o casal celebrou um casamento suntuoso. A noiva radiante abraçava sinceramente a sogra bem conservada, chamando-a de mãe. Com Marlene, elas logo estabeleceram uma boa relação. Ela era ginecologista, especialista conhecida na cidade. Mas quando, logo após o casamento, a nora anunciou a gravidez, a sogra a encaminhou para outro médico. E por isso Renata ficou grata. Afinal, o relacionamento entre elas não era tão íntimo. A gravidez, infelizmente, não correu como a futura mãe esperava. Sua pressão caía muito. O bebê estava em posição errada, e no 9º mês ela foi levada às pressas em estado grave para o hospital, sendo submetida a uma cesariana de emergência. Ficou 3 dias na UTI em sono medicamentoso. Viu o filho somente após a transferência para a enfermaria comum. Os primeiros a pegá-lo no colo foram o marido e a sogra. Renata estava muito fraca, sua recuperação era difícil e penosa, e não havia nenhuma possibilidade de amamentação. O filho até recebeu alta antes dela. E quando Renata chegou em casa, lá já estava uma babá. Para sua pergunta não formulada, a sogra respondeu de forma quase apressada. É a Gláucia, uma babá excelente com referências, declarou Marlene. O Davizinho também passou por um parto difícil. Ele precisa de cuidados 24 horas e você precisa se recuperar. Como você vai carregar um menino tão grandão? E além do mais, a empresa de qualquer forma precisa de liderança, então não se preocupe. Rodrigo e eu entendemos tudo. Mas eu queria ficar com meu filho, Renata disse com mágoa. Colocar o berço perto do meu quarto, acordar à noite. Ah, para as costuras abrirem e começar a hemorragia? A sogra perguntou severamente. Renata, não discuta, sou médica. Assim você só vai prejudicar a criança. E a ajuda de uma babá é de fato necessária para vocês. E ela se resignou, até porque o filho era de fato bastante grandão. Às vezes, até era difícil acreditar que tinha gerado um menino tão forte. Afinal, durante os ultrassons, os médicos diziam o tempo todo que o feto era de tamanho normal, mas não conseguiam determinar o sexo. A criança estava de costas. Renata concordou com a presença da babá e logo Gláucia se tornou parte habitual de sua família. Ela deslizava como uma sombra pelas escadarias e cômodos, lidava facilmente com as cólicas do bebê, era silenciosa e discreta. E Renata dificilmente teria conseguido lembrar a voz dela, se por acaso quisesse. Claro, retornar imediatamente ao trabalho foi impossível. Ficou acamada por quase 2 meses. Nesse período,
a direção da empresa ficou a cargo do conselho de administração. Ele também surgiu após a morte do pai. Ele havia distribuído as cotas de ações entre os colaboradores mais fiéis e funcionários antigos, deixando para a filha o pacote de controle. Durante a ausência de Renata na empresa, Rodrigo a representava. Ele, vez ou outra, trazia papéis para assinar. Ela assinava sem nem olhar. Mas afinal eram família. E somente recentemente Renata havia voltado ao escritório. Rodrigo, como de costume, recuou para um segundo plano, cedendo o lugar legítimo à esposa. Mas os membros do conselho de administração receberam o retorno de Renata com certa desconfiança. Ela atribuía isso ao fato de não ter saído em licença maternidade convencional. Isso provavelmente gerava a desaprovação dos homens, para quem a mulher sempre foi um apêndice do filho. Mas ela não foi resolver desavenças, simplesmente mergulhou de cabeça no trabalho. Renata nem percebeu quando adormeceu. Acordou quando lá fora já estava escuro. O que havia visto e ouvido durante o dia, agora, parecia algo irreal. Mas ela tinha o hábito de confiar nas próprias impressões. Havia algo de errado com a babá. No jantar, ela percebeu pela primeira vez que o marido e Gláucia se comunicavam de forma um tanto informal demais, sem familiaridade excessiva, mas claramente entendendo o contexto geral da conversa de um modo diferente. E à noite, Renata até chorou no quarto, aliviada por não haver testemunhas. Depois decidiu que todas as dúvidas só poderiam ser dissipadas de uma maneira, e na manhã seguinte convocou primeiro o chefe de segurança. Marcelo, olha, estou desconfiando que a babá anda mexendo onde não deveria, disse Renata fingindo constrangimento. Tem como monitorá-la discretamente? A minha esposa e eu também desconfiamos da nossa, ele admitiu. Na época, eu fiz um brinquedo esperto. Instalei um urso de pelúcia com câmera no quarto da criança. Foi assim que descobrimos que a babá fazia qualquer coisa, menos cuidar da criança. Meu filho já cresceu, já está na escolinha. Mas na época uma gravação com áudio nos ajudou muito. Pode trazer o brinquedo? Uau! Você vai me ajudar demais. Renata concordou com a cabeça e se lembrou de algo. Só não conta para o Rodrigo. A babá foi indicada pela mãe dele, então não queria criar confusão, caso essas suspeitas não se confirmem. Entendido. Eu mesmo, pelo bem da paz com minha esposa, fico quieto sobre nossas discordâncias internas. Marcelo sorriu. Pode aguardar, vou trazer. E à tarde, Renata colocou solenemente o urso de pelúcia na prateleira do quarto das crianças. A babá, ao ver o brinquedo, revirou os olhos, mas ficou calada. E Renata sorriu gentilmente para ela, dizendo que seria o talismã do Davizinho. Na manhã seguinte, estavam programadas várias reuniões seguidas, então só foi possível abrir a transmissão das câmeras na hora do almoço. Rodrigo tinha ido a um cliente e ficaria fora até a noite, então não havia risco de o marido surpreendê-la nessa atividade. Mas Renata estava completamente despreparada para o que viu e ouviu. Primeiro, a câmera mostrou o quarto das crianças, no qual a babá estava de pé perto da janela. O filho dormia profundamente em seu berço, mas logo uma pessoa apareceu no quarto que simplesmente não devia estar lá. Rodrigo entrou e começou a abraçar apaixonadamente Gláucia, que se enrolou ao redor dele como uma era venenosa. Renata arrepiou de nojo. Essa cena claramente não era destinada a olhos alheios, e então Rodrigo se aproximou do berço e perguntou com toda a naturalidade. Bem, como está o nosso filhinho? Ótimo, Gláucia respondeu com uma risada. Está crescendo com o meu leite materno como pão na chapa. Mal tenho tempo de ordenhar e a sua esposa idiota ainda não desconfia de nada. Beija o nosso filho achando que é o filho dela. A propósito, quando já vamos nos livrar dela? Você prometeu, afinal. Falta pouquinho, Rodrigo sorriu. Já transferi quase todos os ativos para contas fantasmas. Só falta escolher o momento e concluir a transação. E a mamãezinha acertou com uma psiquiatra conhecida. Então em breve vamos começar a misturar comprimidos na bebida da minha esposa. Ela vai enlouquecendo aos poucos e será internada numa clínica para sempre. E eu me tornarei o único guardião.
Renata olhava para a tela horrorizada. O casal voltou a se abraçar. Sua mente pulsava com um pensamento. Se aquele não era o filho dela e de Rodrigo, onde estava seu bebê? Aquele que nasceu pela cesariana? E por que a babá dizia que era o filho dela? Será que ela tinha dado à luz ao mesmo tempo que Renata? Com todos esses pensamentos, a dor de cabeça voltou. Renata abriu decidida a janela e respirou o ar fresco. Ela não pretendia engolir os insultos que sofreu, mas precisava agir com inteligência. O primeiro passo foi convocar a contadora, que trabalhava ali desde os tempos do pai. Nenhuma movimentação financeira na empresa será feita mais sem minha aprovação pessoal, Renata declarou com total seriedade. Mesmo que haja uma ordem com assinatura. O quê? Você não confia em mim? Cláudia empalideceu. Não é com você, Renata disse com firmeza. Há suspeita de que alguns documentos possam ter caído em mãos erradas, então qualquer transferência, mesmo as menores, somente com minha segunda aprovação a partir de hoje. E, por favor, realize uma auditoria completa da empresa nos últimos 4 meses. Ah, entendido. Cláudia iluminou o rosto. Claro, farei tudo. Não envolverei ninguém mais. Vou chegar mais cedo e ficar até tarde. Eu não duvidava de você, Renata sorriu. E as horas extras inclua obrigatoriamente no bônus, e nem uma palavra para ninguém. Serei um túmulo, a contadora sorriu, orgulhosa pela confiança depositada. Ela entendeu imediatamente que se tratava do marido da dona da empresa, mas não fez perguntas desnecessárias. A seguir, Renata convocou o chefe de segurança. Em Marcelo ela também confiava, pois ele trabalhava ali desde os tempos do pai e era imensamente dedicado à empresa. Ela pediu que ele lhe indicasse um detetive particular. Marcelo pensou pouco. Seus olhos brilharam com alegria. Tem uma pessoa, um ex-delegado, um verdadeiro profissional, só que não aceita qualquer caso, e dinheiro não é o mais importante para ele. Ótimo, por favor, ligue para ele e marque um encontro fora do escritório, Renata pediu. E nenhuma palavra para ninguém. Entendido, Marcelo concordou. Seu Benedito revelou-se um aposentado disposto, com um velho Fusca. Ele se encontrou com Renata num sítio fora da cidade. Chegaram quase ao mesmo tempo. Ela mal encontrou o lugar. O navegador insistia em não reconhecer que tal lugar existia na face da terra. Sim, aqui temos nosso Triângulo das Bermudas, o detetive riu. Bem, pode falar. Preciso vasculhar o meu próprio passado, disse Renata, e viu um brilho de entusiasmo nos olhos dele. Em seguida, expôs o essencial do caso de forma breve e objetiva. Pensou bem. Seu Benedito concordou. Me dê uma semana e terei uma resposta. Não é tempo demais? Renata perguntou com cautela. Gato rápido não pega rato bom, respondeu o detetive. Acha que as pessoas que esconderam seu filho vão querer falar? Renata concordou com a cabeça. O investigador tinha razão. Combinaram de ficar em contato, mas as novidades surgiram antes do esperado. 3 dias depois, Renata foi ao novo encontro. Desta vez, seu Benedito a levou a uma casinha de sítio onde mal cabiam 2, mas o dono claramente tinha orgulho dela. E Renata ficou calada. Era uma pessoa delicada. Senta, que pé não tem osso, disse o ex-delegado. Vamos conversar, por enquanto o relatório é só verbal. Bom, sua babá é uma personagem interessante. Ela está em um relacionamento com seu marido desde antes do casamento de vocês e nunca interrompeu essa relação. No bairro onde ela mora, Rodrigo é conhecido como marido de Gláucia. Ela engravidou mais ou menos na mesma época que você. Nossa! Renata exclamou atônita. Ainda não tenho certeza absoluta, mas acho que o parto dela foi induzido artificialmente para que os bebês nascessem no mesmo dia, disse o investigador experiente com seriedade. Provavelmente é parte do plano. Mas por quê? Qual seria o motivo? Renata ainda não entendia. Menina nasceu para você. O que há de incompreensível? Respondeu seu Benedito com um sorriso. E segundo as condições do testamento, quem precisa nascer? Um menino. Então trocaram seu bebê. Gláucia foi transferida às pressas para a sua clínica. Você mesma entende.
A sogra é médica e ginecologista, conhecidos de sobra. E onde está a minha filha então? Renata chorou, cobrindo o rosto com as mãos. A menina está viva, embora tenha nascido muito fraquinha. Havia cordão umbilical enrolado. Por milagre deram tempo de salvá-la. Foram direto para a UTI neonatal. Registraram como se fosse uma menina nascida de Gláucia, e ela imediatamente assinou a desistência. O menino foi registrado em seu nome. E onde está minha filha? Renata sentiu uma raiva que lhe escureceu a vista. Onde elas a colocaram? Sua sogra exigia simplesmente desligar a menina dos aparelhos. Sozinha, ela não conseguia respirar. O detetive disse, constrangido. Mas apareceu um médico consciencioso, o Dr. Pereira. Ele salvou a criança e a encaminhou para uma casa de acolhimento. Uma instituição especializada para bebês frágeis e prematuros. Há uma dessas no interior. Um pouco longe de nós. Mas ela está viva, Renata sussurrou com voz fraca. Continue a investigação, pagarei tudo. Precisaria instalar câmeras na sua casa e colocar escuta. Você conseguiria providenciar? Perguntou seu Benedito. Facilmente, sou arquiteta. Vou dizer que ouvi ruídos na ventilação e suspeito que entrou um morcego ou um pássaro, disse Renata, recuperando o autocontrole habitual. Você acha que consegue se passar por técnico? A ventilação na nossa casa é todo um sistema complexo de ar-condicionado. Meu pai mesmo projetou. Vou te dar as plantas. Então você terá acesso a todos os cômodos. Ótimo, o detetive concordou. Então me liga quando estiver pronta. Renata estava pronta para perdoar até a falta de cerimônia do detetive, que inicialmente a irritava diante dessas notícias sobre a filha. O detetive provou ser um verdadeiro profissional, então Renata não queria estragar a relação. Despediu-se rapidamente, saltou no carro e inseriu o endereço recebido no navegador. Seria algumas horas de viagem. Ela escreveu ao marido que estava indo a um novo cliente no interior e foi para a casa de acolhimento. Qualquer espera agora parecia uma eternidade. Chegou ao local já ao anoitecer e imediatamente percebeu que era tarde. Renata ficou parada sob as janelas, chorando, até que ouviu uma voz preocupada atrás de si. Posso ajudá-la em alguma coisa? Quem está aí? Renata se assustou. Oh, me desculpe, não pense nada de errado. Não há nada de errado em chorar, disse-lhe um homem alto e cansado por volta dos 40 anos. Sabe quantas mãezinhas mudam de ideia e vêm buscar seus filhos que deram para a adoção? Lembro cada uma de rosto. Bem, meu caso não é exatamente padrão. Renata suspirou. Nem sei por onde começar. Vamos até meu consultório. O homem propôs e se apresentou. Fábio Sérgio Brandão, médico-chefe desta instituição. Renata o seguiu em silêncio, sentindo nos olhos das enfermeiras e auxiliares um olhar cheio de compreensão. Por alguma razão, ninguém aqui a olhava com julgamento, embora Renata estivesse preparada para o pior. Sua história, claro, soava fantástica, mas Fábio Sérgio não achou isso. Monstruoso, ele declarou assim que Renata terminou de contar. O que fizeram com você é inadmissível. É preciso obrigatoriamente levar esse caso adiante. Sim, eu também quero isso, mas primeiro quero reunir para o tribunal provas irrefutáveis, disse Renata com firmeza, depois acrescentou em voz mais baixa, e ver minha filha se for possível. Certo, nos últimos 3 meses da UTI neonatal da sua cidade, só veio uma menina. Fábio Sérgio olhava sério para a tela do computador. Clarinha. Bem, é um nome provisório, claro. Depois pode mudar. Nossas enfermeiras gostam de dar nomes carinhosos. E, além do mais, a criança é tão bonitinha, olhos enormes, um verdadeiro anjinho. Clarinha, Renata sussurrou, como se provasse o sabor do nome. Posso vê-la? Veja bem, Fábio Sérgio suspirou. Vou levá-la à enfermaria por um momento, mas antes disso precisará lavar as mãos com antisséptico, colocar propé, avental e máscara. A menina está fraquinha, mas recebendo todo o tratamento necessário. Naturalmente, nada disso substitui o amor materno. E também precisaremos fazer um teste de DNA, já que o abandono foi assinado por outra mulher.
Se tudo se confirmar, darei ordens para que a mãe possa entrar sem restrições. Então poderá vir durante o horário de visitas. Obrigada. Os olhos de Renata estavam cheios de lágrimas de felicidade. Meia hora depois, ela já segurava no colo sua pequenininha. A menina era muito menor e mais leve que o grandão Davi, mas com o coração de mãe, ela imediatamente amou e acolheu a filha. Não havia dúvidas para ela, mesmo sem o teste. Mesmo assim, a mulher obedientemente forneceu material biológico e pagou pelas análises no laboratório. O próprio médico-chefe se prontificou a levar as amostras. Para a cidade natal, Renata voltou com o coração pesado, mas havia visto com quanta dedicação cuidavam das crianças ali, e entendia que aquele era agora o lugar mais seguro para sua filha. No dia seguinte, Renata disse que havia chamado um técnico para verificar a ventilação. O marido riu da ideia, disse que não ouvia nenhum barulho, que estava com a cabeça no lugar. E Renata deixou as insinuações ofensivas passarem, depois mandou a babá passear com a criança para que não respirassem a poeira da ventilação. E logo seu Benedito apareceu em casa. Juntos com Renata, foram instalando câmeras e microfones. O detetive prometeu monitorar diariamente tudo de interessante e lhe enviar relatórios. 3 dias depois, o teste rápido mostrou que o DNA era compatível. Fábio Sérgio ligou para ela pessoalmente. Renata agarrou o telefone e correu para o corredor, bem no meio de uma reunião importante. Dei as ordens, então você terá acesso à sua filha, disse o médico-chefe. Pode vir hoje mesmo, e francamente seria melhor para que possamos conversar tudo mais uma vez. Tudo bem, estarei à noite, ela respondeu. Hoje não estou de plantão noturno, então me ligue e venho recebê-la na cidade. Posso, claro, convidá-la aqui, mas temo que a moradia funcional de um viúvo não seja lugar para uma mulher tão bonita, explicou Fábio Sérgio. Tem como sim ir ali, Renata suspirou. Mas quero tanto ver a minha filha. Então nos encontramos na casa de acolhimento, o homem respondeu. Você pode estar com ela e depois conversamos em algum lugar fora das instalações. Agora temo qualquer vazamento de informação na sua situação. Posso trazer alguma coisa para ela? Renata perguntou. Talvez precise de roupas e brinquedos. Claro, o médico respondeu. Pode trazer. Renata mal conseguiu sentar até o fim da reunião. Depois pulou no carro e saiu em direção à sua pequena felicidade. Ela entrou numa loja em outra cidade e mal se conteve para não comprar tudo. No fim, chegou à casa de acolhimento com 2 sacos pesados. Não sei quantas crianças vocês têm aqui, mas espero que brinquedos cheguem para todos e roupinhas bonitas também. Obrigado, Fábio Sérgio sorriu. Seus presentes vêm muito a calhar. Renata já sabia que naquela casa de acolhimento as crianças ficavam até completar 1 ano, então comprou brinquedos levando isso em conta, assim como roupinhas em tamanhos diferentes e de cores neutras. Na enfermaria da filha, desta vez ficou quase 1 hora e teve grande dificuldade em se despedir de Clarinha. A pequena agarrou o dedo da mamãe e não o soltava. É tão difícil, ela confessou a Fábio Sérgio. Vou embora e o coração parte. Entendo. Ele concordou, embora fosse sem filhos. Minha esposa e eu éramos idealistas, os 2 médicos. Ela oncologista, eu pediatra. Quando Rita adoeceu, ela me fez prometer que não trairia nossa ideia comum. Salvar crianças que perderam seus pais. E então continuo fazendo isso após a morte dela. Eu mesmo verifico cada criança todo dia. Lembro todas pelos nomes e fico feliz quando as mães as buscam depois de refletirem. Ou quando aparecem pessoas querendo adotá-las. Oh, desculpe, Renata se constrangeu. Não queria tocar em algo tão pessoal. Fui eu quem começou, o médico sorriu. Gosto do seu espírito, então proponho não demorar muito com a papelada da Clarinha. Eu pediria para ainda não iniciar o processo. Renata se constrangeu. Pois não será possível fazer isso em segredo, e haverá um grande escândalo, e eu preciso entender até o fim o que exatamente meu marido está tramando com a amante. Ela contou os detalhes, o que o detetive havia descoberto, e sobre as condições do testamento do pai. De fato, você tem razão, o médico-chefe concordou, perplexo.
Tudo bem. Clarinha estará em segurança. Admiro sua firmeza. Sinceramente, eu próprio já teria enlouquecido com todas essas conspirações. Bem, é preciso se manter firme, ela respondeu e sorriu. Pela minha filha e pelo menino, que afinal considero meu filho. Renata foi embora tarde da noite e ouviu uma reprimenda indignada de Rodrigo sobre viagens longas. Antes isso a teria comovido, mas agora ela entendia. O marido simplesmente temia perder o controle da situação. De manhã, no trabalho, ela recebeu do detetive o relatório do dia. A sogra pretendia passar para a próxima fase do plano. Ela havia discutido isso com o filho e Gláucia em casa na noite anterior. Então agora, Renata precisava ser especialmente cuidadosa. Pois eles já haviam começado a envenenar sua bebida com medicamentos psicotrópicos. Renatinha, querida, já estávamos com saudade de você. Marlene iluminou, com o netinho nos braços, ao receber a nora no hall. Vem, fiz um chá, uma paciente me deu de presente. Você ainda não provou assim. Tudo bem, só vou lavar as mãos. Renata sorriu. Ela se sentou à mesa em frente à sogra. Esta serviu o chá, passando a criança para a babá, mas Renata não tinha nenhuma intenção de bebê-lo. Ela esperou até a sogra se distrair com algo e rapidamente derramou o chá no vaso com outra rosa branca. Naquele momento, ela percebeu que as flores eram dispostas pela casa deliberadamente e que os vasos espalhados por todos os cômodos serviriam muito bem aos seus propósitos dali em diante. Abate aquela vontade de dormir, Renata bocejou. E aqui, tomei mais chazinho para você na garrafa térmica, disse a sogra. Leva amanhã para o trabalho. Ele tonifica muito bem. Obrigada, mãe. Renata sorriu com sono. Na manhã seguinte, ela enviou a garrafa térmica com Marcelo para Fábio Sérgio. O médico da casa de acolhimento tinha uma ampla rede de contatos. Prometeu analisar o medicamento o mais rápido possível e, à noite, Marcelo voltou já com o relatório impresso. Ali estava detalhadamente descrito quais sintomas o medicamento causava: fraqueza, sonolência, lapsos de memória, dores de cabeça. Então, à noite, Renata se comportou como uma sonâmbula, movendo-se pela casa com dificuldade, e no dia seguinte, imitou com maestria falhas de memória. Rodrigo, você não viu os papéis do projeto que deixei aqui? Ela perguntou. Querida, você chegou sem a pasta? O marido respondeu com uma solicitude fingida. Está mentindo. A voz de Renata foi subindo de tom. Me lembro claramente que a pasta estava aqui. Querida, se acalma. Vamos perguntar para Gláucia, e acho que ela confirmará minha versão. Rodrigo começou a se esquivar. Me importa pouco o que a babá pensa, Renata gritou. Abaixa a voz, vai assustar a criança. O marido sussurrou. Não vou adaptar meus hábitos por causa de um menino. Renata se revoltou e jogou pela janela o vaso com outra rosa branca. Depois fingiu tontura e caiu no sofá. Renata, está mal? O marido se preocupou. No rosto dele lia-se uma malícia mal disfarçada. Rodriguinho, está tudo girando, ela se queixou. Claro, você ficou nervosa à toa. Ele acariciou sua cabeça. E onde está o vaso com minhas rosas favoritas? Renata sussurrou com capricho. Alguém levou? Querida, você mesma acabou de jogá-lo pela janela. Rodrigo ficou espantado. Está me enganando? Sim. Ela o olhava esperançosa. Nunca faria uma coisa dessas. O marido a deitou na cama e disse para descansar. Depois trouxe chá. Mas Renata o despachou secretamente na direção das rosas. Depois se deitou na cama, tendo previamente trancado a porta. Depois de tudo isso, Rodrigo não tinha a mínima intenção de arrombar a porta. Ele esperava que a mulher desequilibrada dormisse até de manhã. E o detetive ligava com seu relatório toda manhã. Com ele, Renata sabia que seus inimigos já comemoravam a vitória próxima. Porém, no escritório, simular era mais difícil. Já no terceiro dia, um dos funcionários antigos, membro do conselho de administração, pediu uma conversa. Eles se encontraram no almoço em um restaurante. Renata devorou a comida, pois em casa agora procurava não comer nada. Está tudo bem com você?
Valério perguntou com cautela. No escritório dá pena de olhar para você. Sim, entendo, ela concordou. Mas é necessário para o caso. E todos os acionistas também estão preocupados com a auditoria não planejada e a nova norma de pagamentos. Valério continuou com cautela. Sabe, eu planejava envolvê-lo um pouco mais tarde, mas talvez lhe conte agora. Renata suspirou e delineou a situação em resumo. Se não der de bancar, eles inventarão outro jeito de me eliminar, mas assim ganho tempo. Então não era à toa que nos parecia que Rodrigo estava jogando o seu próprio jogo, respondeu Valério. Mas afinal os documentos tinham sua assinatura. Ninguém ousou dizer nada. De fato, eu confiava cegamente e, como se viu, completamente em vão, Renata respondeu com tristeza. Bem, agora estou pagando por isso. E você tem alguma prova? O homem perguntou com cautela. Não pense mal, claro que acredito em você, mas é preciso convencer os outros de alguma forma. Claro, passarei a você uma pasta de documentos através de Marcelo ou da Cláudia. Ela sorriu. Pois bem, seu pai se orgulharia de tal filha. Valério não se conteve. Da minha parte, farei tudo o que for possível para que o Conselho de Administração apoie a legítima proprietária. Obrigada, tio Valério. Renata sorriu com a candura de uma criança. E me desculpe por não ter enxergado no meio de minha dor os rostos amigos ao meu redor. Mas eu queria ter ido até você naquela época, pedir que não se apressasse com o casamento, suspirou Valério. Mas via que era inútil. Você não ouvia ninguém além do seu Rodrigo. Sim, vocês vetaram a indicação dele como vice-diretor-geral, Renata observou. Como eu fiquei brava na época. Agora entende por quê? Entendo, disse Valério. E afinal, verifique o passado dele. Tentei, mas só descobri que ele apareceu na cidade às vésperas de ser contratado por nós. Logo após a leitura do testamento do seu pai. Tudo bem, tentarei descobrir alguma coisa, Renata prometeu. Despediu-se com afeto do homem de quem havia recebido as primeiras lições práticas de design de interiores. Depois, foi direto para casa. Era preciso continuar o jogo que havia iniciado. No dia seguinte, ela recebeu de Valério um bilhete informando que o Conselho de Administração estava pronto para apoiar a herdeira em seu plano de retaliação. Faltava apenas levar o assunto até o fim. Antes de definitivamente convencer os de casa de seu desequilíbrio, Renata decidiu visitar a filha uma última vez. Ela a embalou nos braços por muito tempo, e a pequena novamente não soltava o dedo da mãe. Fábio Sérgio as olhava com ternura. Preciso de um conselho. Renata olhava para o médico-chefe da casa de acolhimento, com quem havia pouco haviam passado a se tratar pelo tu. Sabe, a outra criança, o Davi. Eu o amei como se fosse meu filho de verdade e não sei o que fazer agora. Pois, formalmente, após o julgamento, ele ficará sem pais. Sim, a criança ficará em uma situação indefinida, o homem suspirou. Além disso, acho que os dois perderão o poder familiar após o julgamento. E o que você gostaria de fazer? Buscar a guarda, a adoção, disse Renata. E durante os julgamentos você poderia fazer com que o Davi ficasse aqui com vocês? Não quero que ele seja levado para algum lugar desconhecido. Veremos o que pode ser feito, respondeu Fábio Sérgio. Mas você tem certeza disso? Sim, estou segura de mim, Renata concordou. Tenho vídeos e Gláucia disse à criança mais de uma vez que ela é apenas um meio para atingir seus objetivos. Ela não pega ele no colo, não beija, e só quando Rodrigo está por perto, finge ser uma mãe feliz. Como eu não percebi isso antes. Bom, você estava se recuperando de um parto difícil, então é bastante compreensível, disse Fábio Sérgio. Os hormônios estavam se normalizando, e um sono medicamentoso de alguns dias não é simples para o organismo. Enfim, não se culpe. E você viria para ver o desfecho? Renata perguntou. Queria mais apoio. Claro, é só me dizer onde e quando, disse Fábio Sérgio. E por favor, seja cuidadosa. Tentarei, Renata concordou, sentindo-se por alguma razão no sétimo céu de felicidade. Mas, por favor, cuide da minha filha. Ela partiu da casa de acolhimento com o coração leve, entendendo que muito em breve se reuniria com a pequenininha, mas mesmo assim
continuava pensando em Clarinha. Queria ficar com ela agora mesmo. Mas em casa a esperava Davi, que também precisava ser protegido de seus pais biológicos enlouquecidos pela ganância. Renata seguia corajosamente para lá, para o covil de seus inimigos, já sabendo que em 3 dias uma psiquiatra viria à casa. É que a sogra, Rodrigo e Gláucia haviam falado sobre isso na cozinha na véspera. O detetive lhe havia enviado a gravação, e agora Renata a ouvia, traçando uma tática de comportamento. Na manhã seguinte, ela pegou Davi, sentou-se na cadeira de balanço da varanda e ficou quase o dia inteiro nessa posição. Só entregava o filho para mamar e no dia seguinte simplesmente ficou sentada, olhando para um ponto fixo. O marido precisava chamá-la várias vezes para que ela se reanimasse de seu estado sonolento. No 3º dia, tudo estava pronto. Renata não tinha medo. Havia pensado em tudo cuidadosamente e, com o amanhecer, ocupou seu lugar na varanda, enrolada em um cobertor quente. Ela balançava cadenciadamente e não reagiu nem com a chegada de toda uma delegação formada por um tabelião, uma representante do conselho tutelar e uma psiquiatra. Essa mulher ela conhecia. Inês era amiga da sogra. Havia estado presente no casamento. Renatinha, olha para mim, a psiquiatra pediu em voz meiga. Não reage a absolutamente nada, declarou a sogra triunfante. Estão vendo com seus próprios olhos, não estão? Situação crítica. Inês sacudiu a cabeça. Aqui nem precisa de equipe de resgate. Mas vocês não viram o acesso de agressividade dela, Rodrigo protestou. Atira vasos, e no geral ouvi dizer que os loucos são muito fortes. Por favor, apressemos isso. Ainda tenho outro cliente hoje, o tabelião apressou. Por enquanto, vejo que a mulher está consciente. Renata, você está assinando os papéis por livre e espontânea vontade? Renata apenas balançou silenciosamente a cadeira. Se alguém quisesse, poderia interpretar isso como um aceno. A sogra e Gláucia se entreolharam triunfantes. Nos rostos delas, lia-se alívio misturado com alegria. Bem, vocês todos viram. Ela concordou. Rodrigo declarou, passando à esposa os papéis da pasta do tabelião. Querida, é só assinar e pronto, depois vai para o hospital. Preciso só de uma procuração enquanto você é atendida pelos especialistas. Ele enfiou nos dedos de Renata, que se moviam como patas de aranha, uma caneta e empurrou a pilha de papéis. Depois, olhou para a esposa. Ela continuava a balançar cadenciadamente. Renata, acorda logo. Só precisa assinar. Você concorda? Rodrigo começava a demonstrar impaciência. Só põe seu nome em cada página. Está vendo ou não? As pessoas estão esperando. E o que vai acontecer comigo? Renata perguntou em voz monótona, sem sair do personagem de louca. Você vai dar um passeio a um lugar muito bom, o marido declarou animado. Você mesma reclamava de barulho e lá vai ser quieto como um sanatório. Sim, os demônios me gritam nos ouvidos à noite no quarto. Por isso preciso dormir aqui. Eles não gostam do canto dos pássaros. Renatinha, assine apenas. Concentre-se. A sogra também começava a perder a paciência. Ah, meu filho também vai? Renata se perguntou com indiferença. Não, claro que não. Ele fica comigo, Glaucinha. Rodrigo respondeu rapidamente. Crianças não podem ir a esses lugares. São muito barulhentas. Sim, sim, sim. Renata começou a murmurar monotonamente. Onde assino? A cabeça está girando, não consigo ver nada. Vamos, eu seguro sua mão e assinamos tudo. O marido agarrou o pulso dela e levantou em direção aos papéis. Não, não, assim não vai. O tabelião protestou subitamente. Ela precisa assinar com a própria mão. Já estamos quebrando muitas regras. Ouça, numa clínica psiquiátrica fechada, ela não vai reclamar de você. Rodrigo ergueu a voz. Sabe de uma coisa? Seja mais educado. O tabelião o cortou. Já cobrei pouco. Por isso aqui pode ser necessário um acréscimo. Tudo bem, acrescentaremos, não tem problema. O marido de Renata disse com um sorriso meloso. Só que vamos assinar agora. Ele colocou a caneta no lugar certo no documento e soltou a mão da esposa.
Ela olhava embobada para a pilha de papéis à sua frente. Era hora de agir, mas um pavor súbito a imobilizou. Renata percebeu que não havia volta. Ali, naquele momento, seu destino estava sendo decidido. Gláucia olhava para a rival com ódio sem disfarce. Ela estava cansada de esperar demasiado, e até a psiquiatra parecia querer evitar o encontro de olhares. Renata começou a traçar a primeira linha e ouviu um suspiro coletivo de alívio, e então fez algo que ninguém esperava. Levantou-se lentamente da cadeira com os papéis na mão e o olhar dela clareou. Não havia nem vestígio do antigo torpor sonolento. Ela pegou os papéis nas mãos e começou a rasgá-los em pedacinhos. Você realmente pensou que eu ia cair nessa? Ela perguntou ao marido e jogou bem na cara dele os fragmentos de papel, como confetes de festa. A boca de Rodrigo se abriu bem, mas nenhum som saiu, e já atrás dele, o portão apitou e o barulho de uma folha deslizante ecoou. No terreno apareceu um pelotão de policiais fortemente armados. Atrás deles vinham os membros do Conselho de Administração. Nos olhos deles, lia-se aprovação. Fechando o cortejo estavam o chefe de segurança, o detetive Seu Benedito e Fábio Sérgio, que cumpriu sua palavra. O que é isso? Rodrigo finalmente conseguiu vocalizar. Que vão embora. Não convidamos ninguém. Exatamente. Para quê? Afinal, essas pessoas atrapalham você de internar a esposa num hospício. Renata riu. Vai lá, se mostre pela última vez como dono. Na cadeia não haverá esse luxo. O que você está falando? Rodrigo se revoltou e declarou em voz alta. Essa mulher está fora de si. Peço que nos perdoem pelo mal-entendido que surgiu. Claro, senhores, por favor, para a sala de estar. Renata sorriu alegremente. Rodriguinho, e onde foram as suas boas maneiras? Renata caminhou com segurança para dentro de casa. Todo o cortejo teve que seguir a dona da casa. Rodrigo, sua mãe e a amante também ficaram lá dentro. Renata sorriu, pegou o controle do enorme televisor preso na parede da sala de estar e perguntou: Seu Benedito, está tudo pronto? Faz tempo, o detetive respondeu com um sorriso. Uma seleção dos melhores momentos, mas as gravações completas foram passadas ao delegado. Renata apertou o botão de reprodução. Na tela apareceram seus familiares, discutindo animadamente seus planos criminosos. E mais Gláucia e Rodrigo se beijando, e a sogra com as mãos trêmulas sobre o chá com algum medicamento. Tudo o que as câmeras implacáveis haviam conseguido registrar. Nada quer me dizer, marido amado? Renata perguntou friamente. A propósito, as suas manobras de tentar obter minha assinatura também estão gravadas. O senhor tabelião talvez tenha que perder seu cargo. O vídeo será enviado à corregedoria. Renatinha, a medicina é uma ciência imprecisa. Então os médicos podem errar. A psiquiatra balbuciou. Claro, mas não você. A dona da casa respondeu com ironia. Quanto lhe prometeram e o que acha? Vale a pena uma carreira de décadas? E você, representante do Conselho Tutelar, não tem vergonha de participar desse circo? Fui enganada. A mulher que havia ficado em silêncio até então começou a gritar. Disseram que a mãe não estava bem e representava perigo para a criança. E você acreditou sem checar? Renata observou com amargura. Mas o que mais me interessa nesse espetáculo é você, Marlene. Será que eu era uma nora tão terrível? Você, com as próprias mãos, adicionava essa porcaria no meu chá para a mãe do próprio neto. Me importa nada, a sogra rosnou. Você nem foi capaz de cumprir a vontade do seu pai. Deu à luz uma menina. Ainda bem que nos precavemos, senão as esperanças de dinheiro teriam ido embora. Ficaria ganhando migalhas. Quanto esforço me custou para que você e Gláucia engravidassem ao mesmo tempo? Oh, claro, esforço titânico, Renata respondeu com ironia. Ou seja, o plano todo foi concebido por você. Embora, por que se surpreender? Para onde Rodrigo com seu cérebro ia chegar? O que você entende, afinal? O marido gritou. Mal convenci Gláucia para aguentar uns 2 anos, até o dinheiro e a empresa virem direto para as nossas mãos. Tínhamos casamento marcado, mas minha mãe disse, cancela tudo, vai atrás da ricachona enquanto ela está desesperada. Bem,
Me perdoem por ter estragado a festa de vocês. Renata se irritou. Então eu sou a ricachona idiota. E vocês então quem são? Urubus prontos a se aproveitar do alheio. Rodriguinho, você realmente achou com seu cérebro que ia conseguir mover tudo para paraísos fiscais? E o que foi? Isso não aconteceu? Ele encarou a esposa com tanto horror que deu vontade de rir nela. A Cláudia me disse que a transferência estava em ordem. Claro, em ordem para mim. Foi exatamente isso que pedi a ela. A esposa lhe sorriu. Pode verificar agora mesmo. Meu dinheiro está no lugar. Mas você vai ganhar um advogado de graça, junto com sua turma. E daí, valeu a pena. Odeio. Rodrigo rugiu e avançou em direção à esposa, mas foi projetado imediatamente contra a parede. Entre ele e Renata se pôs Fábio Sérgio, de quem absolutamente ninguém esperava um soco tão preciso no queixo. O médico explicou envergonhado que há muitos anos praticava boxe. Renata sorriu. Aqui também seu marido esperto havia se enganado. Quer se despedir do filho? Ela perguntou para Gláucia, pois agora não vai vê-lo tão cedo. Para que eu preciso dessa criança sem dinheiro? Só dar trabalho. Alimenta, dá água, veste. Ela fez um gesto de descaso. Que o Estado cuide. Tenho meus próprios problemas até o pescoço. Sob os olhares condenadores dos presentes, a falsa babá se encaminhou para a saída. Logo todos os demais envolvidos naquele caso já foram colocados numa viatura policial e levados embora. Renata não largava o pequeno Davi do colo, enquanto os representantes do Conselho Tutelar, convocados pela polícia, preenchiam seus papéis. Ela estava com todo o coração apegada ao menininho e sinceramente queria adotá-lo. Por fim, após longas discussões, Fábio Sérgio levou o menino consigo. Renata expirou aliviada. Ela foi chamada para depor alguns dias depois. O delegado Marcos revelou-se um homem de meia idade com um rosto sério e austero. O detetive sobre quem Renata havia pedido referências disse que nele se podia confiar. Presumo que você já entrou com o pedido de divórcio. O delegado Marcos a olhava com seriedade e pesar. Sim, claro, Renata confirmou. E na justiça para as duas crianças. Por que vocês, mulheres modernas, são tão descuidadas? Ele sacudiu a cabeça. Fico sempre dizendo para minha filha, venha até o pai. Se a pessoa não tem nada a esconder, vai concordar facilmente com uma verificação. E o seu marido nem pela segurança havia sido checado. Sabia que ele já foi acusado de crime semelhante, mas conseguiu sair ileso? Os parentes da moça o safaram. O casamento nem chegou a acontecer, mas a vítima até hoje não sai das paredes do hospital, e parte dos bens dela o golpista conseguiu vender por procuração. Que horror! Ou seja, ele já agia segundo um esquema rodado. Renata empalideceu. Eu, honestamente, não queria insultar o noivo com verificações desnecessárias. Pensei que éramos sinceramente apaixonados um pelo outro. Bem, daí em diante seja mais esperta, o delegado aconselhou. Desta vez, Rodrigo não teve sorte. As cúmplices dele também estão presas. A tentativa de envenenamento está provada e o sequestro da criança. Resumindo, vai a julgamento por vários artigos graves. Só não faça bobagem e não comece a levar mantimentos para ele na prisão. Nem pensei nisso, Renata sacudiu a cabeça. Que se vire sozinho. Do gabinete do delegado, ela foi para o escritório. Havia muito trabalho pela frente. Muitas manobras Rodrigo havia conseguido fazer enquanto ela se recuperava do parto difícil. Agora, era preciso anular todas as transferências e operações, rever as demais ordens que o ex-marido havia dado. Tudo isso levou bem mais que um dia só. O primeiro julgamento de sua vida aconteceu um mês depois. Lá foi resolvida a questão do estabelecimento da maternidade por DNA. A pequena Clarinha foi solenemente reconhecida como filha de Renata. Ela tratou da documentação e depois foi à casa de acolhimento, onde agora moravam as duas crianças. O coração parte. Renata pegou a filha no colo e a acomodou na cadeirinha do carro. Com o Davi, a questão não se resolve tão rapidamente. Formalmente sou a mãe dele, mas todos os documentos estão anulados. Então será preciso esperar até que os pais sejam destituídos do poder familiar.
É tudo tão demorado. Mas você viu o que acontece quando se tenta burlar a lei? Fábio Sérgio suspirou em resposta. E o Davi não é maltratado aqui, então pode vir quando quiser. E você vai nos visitar? Ela perguntou. Eu sei que é longe para vir sempre. Vai lá, claro que vou. Ele concordou. Renata continuava a trabalhar em seu escritório. E ao lado, em um bebê conforto, gorjeava sua filha. Clarinha agora passava o tempo todo com a mamãe, e só quando havia reuniões a cuidar dela, ficava Cláudia. Com aquela mocinha, a durona contadora virou cera nas mãos. Marcelo entrou no escritório e pousou uma pasta sobre a mesa. Renata levantou a cabeça e olhou para o chefe de segurança. Nos olhos dela, passou um lampejo de medo. Está tudo bem, é o que eu acho? Ela perguntou com o coração na garganta. Sim, ficha limpa. Pode pendurar no quadro de honra. Eu e seu Benedito garantimos. Marcelo sorriu. A esposa morreu de câncer. Filhos não tem. Estudou em nossa faculdade de medicina. Os pais moram aqui na cidade. Ah, que ótimo quando uma pessoa não tem nenhum segredo. Renata sussurrou. Obrigada, Marcelo. E como está o seu Benedito? Se adaptando. Ele está tão agradecido à vida por ter emprego fixo agora. Marcelo ficou animado. Anda todo importante de terno. Fica olhando escondido para os espelhos. Renata sorriu. O ex-delegado e detetive particular, ela havia convencido a trabalhar lá com a promessa de dar-lhe carta branca nas questões de segurança. Seu Benedito, mesmo após o encerramento da colaboração deles, ligava com frequência, claramente preocupado com a ex-cliente. E no escritório de Renata, mesmo assim, era preciso organizar decentemente a segurança em toda a rede de lojas. E não só no escritório central. Marcelo não podia cuidar disso. Com o pessoal de segurança, já tinha trabalho suficiente. Mas seu Benedito, em sistemas de monitoramento, era como peixe n'água. 4 meses depois, o tribunal mandou para trás das grades Rodrigo e seus cúmplices. Renata esteve presente à sessão como vítima. O ex-marido evitava encontrar os olhos dela e, nas últimas palavras, declarou: sei que não mereço perdão, mas afinal nos amávamos e poderíamos começar tudo do zero. Não, Rodrigo. Ela sacudiu a cabeça. Eu te amava, mas você só ria de mim. Sonhava em tirar o máximo possível da esposa tonta. E duvido muito que a cadeia vá te mudar. Espero que você vá se lembrar da vida farta e rica. Talvez ao menos venha me visitar? Rodrigo derretia-se em palavras. Santana, já chega! A juíza interrompeu seu discurso inflamado. Aqui não é teatro. Se não tiver nada de relevante para dizer, encerre sua fala. Renata saiu do salão assim que a sentença foi lida. Os pais biológicos do Davi foram destituídos do poder familiar. E quando Renata recebeu autorização para assumir a guarda da criança, sua felicidade não tinha limites. Logo após isso, ela foi pensando na adoção, ainda mais porque as crianças tinham crescido e se tornado totalmente inseparáveis, de modo que separá-las seria simplesmente cruel. E então, 1 ano depois, ela se tornou oficialmente mãe das 2 crianças. Durante todo esse tempo, eles continuaram a se encontrar com Fábio Sérgio. Primeiro ela ia visitar o filho, depois o diretor da casa de acolhimento a ajudava a lidar com as primeiras crises. Graças ao homem, os pequenos ganharam uma babá. Fábio Sérgio indicou uma ex-funcionária sua, já aposentada. E assim Renata agora podia trabalhar plenamente durante o dia. Ela cada dia mais claramente percebia que não queria deixar esse homem ir, mas por alguma razão tinha medo de insinuar seus sentimentos. Sabia que o médico amava muito a falecida esposa, então temia destruir a relação deles com uma confissão tola. Em um dos dias quentes do verão, Fábio Sérgio chegou à casa dela com as crianças com um ar misterioso. Hoje nos aguarda uma pequena viagem, ele disse. Uma surpresa. Então vamos nos preparar e sentar no carro. No meu ou no seu? Renata perguntou. A cadeirinha de criança só tem em um dos 2. Você está enganada. Também instalei no meu. Fábio Sérgio sorriu. Especialmente para 2 visitantes irrequietas. Intrigada, Renata entrou no automóvel. Era um sedã sem luxo, ao qual uma empresária não estaria habituada. Mas, por alguma razão,
ela se sentia bem e aconchegada ali. Fábio Sérgio ocupou o banco do motorista e partiram para algum lugar fora da cidade. Renata, de início, ainda tentou adivinhar, mas depois se distraiu com as crianças. Esse par adorava viajar de carro, mas não parava de aprontar. Por fim, pararam perto de uma grande casa de tijolos. Fábio Sérgio abriu o portão de 2 folhas e entrou no terreno. Na varanda, apareceram um homem e uma mulher, já de certa idade, mas claramente pessoas bondosas. Vieram ao encontro depressa. Mãe, pai, esta é minha Renata e as crianças. Fábio Sérgio apresentou toda a companhia. Olá! O coração de Renata disparou. Por fim, a dona da casa sorriu. Já pensávamos que ele nunca ia trazer vocês para se conhecerem. Sou Dona Teresa e este é seu Arthur. Deixa eu ajudar com as crianças. Espera, mãe, tenho um anúncio importante. Fábio Sérgio disse com seriedade. Depois, tendo mexido no bolso, tirou uma caixinha de veludo. Renata, você quer ser minha esposa? Nossa, que surpresa! Fábio tem certeza do que está fazendo? A empresária apavorada olhava para seu amado com admiração. Afinal, sou mãe de 2 irrequietos. Ah, mas nós estávamos justamente sonhando com netos, Dona Teresa a tranquilizou. Seu Arthur já construiu um arenário com cobertura e fez um quarto de crianças. Então, não se preocupe, para suas crianças aqui haverá o que há de melhor. Então você aceita? Fábio Sérgio perguntou de novo. Aqui tem anel, mas no tamanho não tenho certeza. Meu Deus, quem faz pedido de casamento assim? Dona Teresa se revoltou e sorriu. Ai, me desculpem, meti o bedelho de novo. É que fico muito ansiosa. Afinal, não é todo dia que o filho decide se casar. Claro que aceito. Renata expirou feliz. Só que vai ficar longe para você ir trabalhar. Não tem problema, dou conta. Fábio Sérgio a abraçou. E 3 meses depois, eles foram juntos com os pais em viagem de núpcias. Se você gostou da história, peço que me apoie com o joinha. Para você é um clique só, mas para mim é muito importante. Obrigado desde já.